Na noite passada, em Washington, algo horrível aconteceu. Um terrorista brutal atirou a sangue frio em um jovem casal bonito, Yaron Lischinsky e Sarah Milgram. Yaron tinha acabado de comprar um anel de noivado para Sarah. Ele planejava entregá-lo a ela em Jerusalém na próxima semana. Eles estavam planejando começar uma vida nova e feliz juntos. Bem, isso tragicamente não aconteceu. Yaron e Sarah não foram vítimas de um crime aleatório. O terrorista que cruelmente os assassinou fez isso por um único motivo, e apenas por esse motivo. Ele queria matar judeus. E enquanto era levado, ele gritava: "Palestina livre!" Esse é exatamente o mesmo grito que ouvimos em 7 de outubro. Naquele dia, milhares de terroristas invadiram Israel a partir de Gaza. Eles decapitaram homens, estupraram mulheres, queimaram bebês vivos. Eles massacraram 1.200 pessoas inocentes e levaram 251 pessoas inocentes como reféns para as masmorras de Gaza. Pouco tempo depois, o chanceler Scholz, da Alemanha, visitou Israel e, depois de ver os horrores, disse para mim: "Esses terroristas do Hamas são exatamente como os nazistas." Ele estava certo, e se pudessem, esses terroristas do Hamas teriam exterminado até o último judeu na terra. Para esses neonazistas, Palestina livre é apenas a versão atual de Heil Hitler. Eles não querem um Estado palestino, eles querem destruir o Estado judeu. Eles querem aniquilar o povo judeu que está na terra de Israel há 3.500 anos. Eu nunca consegui entender como essa verdade simples escapa aos líderes da França, Grã-Bretanha, Canadá e outros. Agora, eles estão propondo estabelecer um Estado palestino e recompensar esses assassinos com o prêmio máximo. Bem, por 18 anos, tivemos um Estado palestino de fato. Chama-se Gaza. E o que recebemos? Paz? Não. Recebemos o massacre mais selvagem de judeus desde o Holocausto. Você não vai se surpreender ao saber que o Hamas agradeceu ao presidente Macron e aos primeiros ministros Starmer e Carney por exigirem que Israel encerre imediatamente sua guerra em Gaza. O Hamas estava certo em agradecê-los, porque ao fazerem essa exigência, acompanhada de uma ameaça de sanções contra Israel, não contra o Hamas, esses 3 líderes disseram, na prática, que querem que o Hamas permaneça no poder. Eles querem que Israel recue e aceite que o exército de assassinos em massa do Hamas sobreviva, se reconstrua e repita o massacre de 7 de outubro de novo, e de novo, e de novo, porque é isso que o Hamas prometeu fazer. Eu digo ao presidente Macron, ao primeiro-ministro Carney e ao primeiro-ministro Starmer, quando assassinos em massa, estupradores, assassinos de bebês e sequestradores agradecem a vocês, vocês estão do lado errado da justiça, do lado errado da humanidade e do lado errado da história. Agora, esses líderes podem achar que estão promovendo a paz. Eles não estão. Eles estão encorajando o Hamas a continuar lutando para sempre e dão a eles esperança de estabelecer um segundo Estado palestino, a partir do qual o Hamas tentará novamente destruir o Estado judeu. E veja bem, não será um Estado livre do Hamas. Quando você estabelece um Estado palestino, já vimos isso, os radicais assumem o controle. O Irã os envia para lá e eles tomam o poder. Então não venham com esse discurso de será um Estado palestino pacífico. Não será. Mas a hipocrisia não para por aí. Esses e outros líderes compraram a propaganda do Hamas que diz que Israel está matando de fome as crianças palestinas. E não é só o Hamas que está espalhando essa mentira. Alguns dias atrás, um alto funcionário da ONU disse que 14 mil bebês palestinos morreriam em 48 horas. Veja, muitas instituições internacionais são cúmplices na disseminação dessa mentira. A imprensa repete isso, a massa acredita e então um jovem casal é brutalmente assassinado a tiros em Washington. Então, aqui estão os fatos. Desde 7 de outubro, Israel enviou 92.008 caminhões para Gaza. Isso mesmo, 92.008 caminhões. Isso inclui 1,8 milhão de toneladas de ajuda, 1,8 milhão de toneladas de ajuda, mais do que comida suficiente para alimentar todos em Gaza. No entanto, à medida que deixamos a ajuda entrar, o Hamas a roubou. Eles pegaram uma grande parte para si mesmos. O restante venderam a preços exorbitantes para a população palestina e então usaram o dinheiro que roubaram.
para recrutar novos terroristas para continuar sua guerra contra Israel. Nosso objetivo desde o início foi levar comida aos civis palestinos, não aos terroristas palestinos. Então consultamos nossos aliados americanos. O que fazemos para evitar que o Hamas saqueie a ajuda? Bem, juntos elaboramos um mecanismo para alcançar esse objetivo. Empresas americanas vão distribuir a comida diretamente para as famílias palestinas. Eles farão isso em uma zona segura protegida por nosso exército, e isso nos permitirá cumprir nosso objetivo de destruir o Hamas, enquanto possibilita que a ajuda chegue à população civil. Vamos concluir a construção das primeiras zonas de distribuição nos próximos dias. No final, pretendemos ter grandes zonas seguras no sul de Gaza, e a população palestina se mudará para lá para sua própria segurança, enquanto conduzimos combates em outras áreas, e receberá ajuda humanitária ali sem a interferência do Hamas. Enquanto isso, autorizamos a entrada de caminhões em Gaza para suprir as necessidades imediatas. Ontem acho que mais de 100 caminhões entraram. Mais caminhões entrarão hoje. Eu lhes digo o seguinte: nenhum exército no mundo jamais fez tantos esforços para fornecer ajuda à população civil em meio a combates intensos. E o Hamas, é claro, se opõe a isso. Eles atiram em civis palestinos que querem sair para zonas seguras e atiram em civis palestinos que tentam impedir que terroristas do Hamas saquem os caminhões de ajuda destinados a eles. Quanto aos reféns, faremos todo o possível para resgatá-los. Estou disposto a um cessar-fogo temporário para retirar mais pessoas, mas exigimos, e vocês também deveriam exigir, que todos os nossos reféns sejam libertados e libertados imediatamente. E todo país civilizado também deveria exigir isso. Estamos em uma guerra intensa em 7 frentes, lançada contra nós pelo Irã e seus representantes. Às vezes, em uma guerra, acidentes acontecem. Um desses incidentes aconteceu outro dia em Jenin e felizmente ninguém se feriu. Nosso exército expressou seu pesar pelo ocorrido porque não atacamos civis ou diplomatas. Nós atacamos terroristas. Exatamente o oposto do Hamas. Eles atacam civis, os nossos, e se escondem atrás de civis, os deles. Eles os usam como escudos humanos. Isso é um duplo crime de guerra, mas não ouço isso vindo de nenhum desses países que criticam Israel. Para aqueles que dizem que Israel está sozinho, eu digo que não estamos sozinhos. A justiça está do nosso lado. A verdade está do nosso lado. A história está do nosso lado, assim como inúmeras pessoas ao redor do mundo que sabem diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Quero agradecer a todos eles, e especialmente quero agradecer ao presidente Trump e ao povo americano por sua postura franca ao lado de Israel e do povo judeu. Juntos permanecemos, juntos triunfaremos, e veremos a vitória da civilização sobre a barbárie.